Bom dia, tudo bem com vocês? Simone Oliveira, passando aqui nesta manhã, eu ia dar continuidade aqui nas Mulheres da Bíblia, mas o Senhor tem falado muito no meu coração nesta semana, diante de várias circunstâncias que nós temos visto e ouvido, né, nesse tempo. E me faz lembrar de Filipenses 4. Muitas vezes a gente ouve lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade Paulo disse isso lá em Filipenses, quando ele dizia assim, que tanto sei ser humilhado quanto sei ser exaltado. Tanto sei passar na escassez como também na abundância. E muitas vezes, queridos, nós falamos de uma vitória que nós recebemos desse tipo assim, ó. Nossa, eu estava passando por uma situação difícil e alguém chegou e trouxe algo de que eu precisava. Eu tinha feito uma conta e de repente eu recebi um envelope, né? A gente ouve essas coisas. E era exatamente o valor que eu precisava. Mas eu vou dizer para você de algo que Deus faz no meio do processo, que talvez essas questões que nós ouvimos de testemunho, elas não trabalham o processo que cada um tem, porque cada um tem um processo diferente, cada um sabe, Deus sabe o que cada coração precisa, o que cada coração precisa. E isso também é difícil muitas vezes para o ser humano aceitar, né? Porque nós somos tão cheios de sentimentos, por mais sarados na presença do Pai que possamos ser, nós somos filhos mimados do Pai. Muitas vezes a gente fala, Pai, por que comigo, né? Mas o Senhor tem levado, queridos, e assim, a olhar para várias situações, de várias questões, e também para a minha situação, e onde o Senhor tem mostrado muitas coisas, né? Verdadeiras pepitas de ouro. Eu ouvi uma ministração esses dias que uma querida mandou para mim, onde dizia assim: a minha circunstância e a sua não altera quem Deus é, né? Muitas vezes nós ouvimos os pastores dizer, parece contraditório quando nós dizemos, nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata, mas você está ali passando dificuldade financeira, né? Nosso Deus é o Deus da cura, mas aí alguém vai lá e empacota na sua frente e você ora para ressuscitar e Deus não ressuscita. Nosso Deus é o Deus da cura, a gente vai lá no hospital, ora e a pessoa morre. Amém, se ela morreu é porque Deus tirou ela daquela agonia, mas muitas vezes a cura não chega. Mas a gente obedeceu o que Deus pediu para a gente fazer, né? E o Senhor estava falando assim, eu sou um Deus que eu trabalho nos processos. Só que o que acontece é que muitas pessoas não suportam esses processos. E aí, muitas vezes é necessário que alguns escapes sejam feitos. Mas as minhas maiores batalhas eu dou aos meus melhores guerreiros. As minhas piores batalhas eu dou aos meus melhores guerreiros. E eu quero dizer para você nesse sentido. E eu quero dizer para você, e eu quero trabalhar esses versículos com você nesse sentido, nessa manhã, né? Então, queridos, independente do que você tem passado, o Senhor tem transformado, né, pessoas nesses dias. Nós temos a graça de estar em um ministério de intercessão, e nesse ministério de intercessão, nesses dias, foi levantado algo diferente para se fazer lá, onde nós estamos orando e jejuando uns pelos outros para que Deus venha trabalhar e para que essas pessoas sejam fortalecidas para todas as guerras que o Senhor tem trazido para esta casa. Mas nós sabemos que quando nós oramos por uma igreja, estamos em uma igreja, inseridos em uma igreja, né, nós estamos falando das nossas próprias guerras, porque para Deus fazer algo na igreja, primeiro Ele faz nas nossas casas. Primeiro Ele faz na casa do nosso coração, para trabalhar isso na nossa casa, família, para trabalhar isso na nossa igreja, para trabalhar isso na nossa cidade, para trabalhar isso na nossa nação. Nós temos visto muitas questões que aconteceram depois da pandemia, e se não fosse a pandemia seria um outro problema que a gente estaria falando aqui. Mas o nosso cenário é antes pandemia, pandemia e pós-pandemia. E ainda tem alguns casos de Covid, e nesse momento temos passado muitas questões sobre a dengue. Deixa eu aliviar você que é dona de casa. Não fique tão preocupada assim, você é uma pessoa que limpa a sua casa, que cuida e precisa.
né? Não deixar água parada, né? Tô abrindo um parênteses aqui na pregação. Mas, queridos, não terceirize para você uma responsabilidade também que é da prefeitura, dos governos, porque as marquises dos prédios não somos nós que limpamos. Então a gente tem que parar de trazer também muito peso para os nossos ombros, porque enquanto nós estamos nos matando aqui, degladiando com os vizinhos, a gente sabe que tem sempre aquele vizinho, talvez que não cuida tanto, que precisa realmente de uma chamada que não é nossa, tem que ser uma autoridade lá e multar e fazer o que precisa ser feito, senão a gente só vai achar confusão e não solução, e a gente vai ter, além de dengue, a gente vai ter outros problemas, né? Então, assim, não traga para você um problema que não é seu. O que eles mais fazem é jogar jogar nas costas do ser humano, quando não vota, quando não sei o quê. Não, queridos, nós fazemos a nossa parte. Mas não traga para você essa responsabilidade também não, porque ano passado, a Gleba Poliana, ela foi conhecida estatisticamente como um dos lugares que mais teve contágio. E é onde tem bastante prédio em Londrina. Então a gente precisa, tá? Mas voltando aqui para a nossa mensagem. Então, queridos, o Senhor tem trabalhado, né, nesse cenário que nós temos passado, muitas coisas. O Senhor peneirou muitas pessoas que já não estavam mesmo alicerçadas sobre a rocha. Algumas pessoas que já estavam passo da depressão, entraram em depressão, passaram pelo processo. E talvez agora já estejam saindo ou ainda estejam passando. Né? O Senhor trouxe e revelou muitos caráteres, né? Ou a ausência dele nesse tempo. Mas o Senhor também revelou o caráter dos filhos de Deus, né? E das pessoas que não sabem ainda que são filhos, mas que têm princípios e que têm lutado pelas suas casas, né? Pais de família, esses dias, pessoas têm passado situações. E muitas vezes nós pregamos um evangelho romântico, né? Mas nós precisamos entender que para Deus ser quem Ele é nos nossos corações, nós precisamos experimentá-lo e entender todo esse processo. E nesses dias eu tenho experimentado disso, de uma forma muito sobrenatural. Até conversava hoje de manhã com uma amiga a respeito disso. O Senhor curou e tem curado no processo, gente. Quando Paulo fala lá, tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. Tanto sei passar pela escassez quanto pela bonança. De todas essas questões, sou experimentado. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tudo pode. Ele pode passar por todos esses limites. Nada vai alterar o amor que ele tem por Deus. Nada vai mudar a essência de Deus. Eu já vi, né, como eu ouvi essa semana, eu já vi pessoas morrerem com chinelo furado falando da prosperidade de Deus financeira, falando da prosperidade financeira de Deus. Queridos, porque a minha circunstância não altera quem Deus é. E se Deus vai fazer ou não vai fazer da forma como eu espero, né? Muitas vezes, porque se você fala que Deus que Deus ele é o dono do ouro e da prata e você está passando, não é contraditório? Em partes mas essa parte do que ele vai fazer na minha vida financeira, na sua vida financeira, na sua vida de saúde, na sua vida emotiva, eu não sei qual é a área de dificuldade que você tem. Eu estou falando de finanças porque é o que a gente tem ouvido, pessoas têm se matado essa semana, eu já estou sabendo de 4 pessoas, né? Então, eu não sei qual é a ausência do que você tem tido. Mas eu quero dizer para você, Deus não vai operar da forma como você espera. Talvez você está esperando aquele envelope que você ouve, Zezinho, Maria. Não, aquela foi a experiência daquela pessoa. O Senhor está querendo te provar e te aprovar no meio dessa situação. Porque se amanhã ou depois Ele te prosperar, mas Deus o livre, em algum momento você tiver um momento de privação, Ele precisa saber que você vai saber lidar com essa situação. E o Senhor tem trabalhado os nossos corações e tem nos feito inabaláveis. Então eu quero te dar uma boa notícia. Talvez essa mensagem não venha de encontro a algo que você gostaria de receber. Ai, Simone, mas será então que Deus não vai... Deus vai fazer na sua vida e está fazendo. Mas o que Ele quer primeiro é aprovar o seu coração. Ele quer saber se Ele pode contar com você em todas as circunstâncias. Ele quer saber se hoje Ele te tirar aqui do Brasil para ir lá para a África e lá você começar a passar necessidade por causa da realidade daquele lugar, que você não vai abandonar a fé. Porque se Ele não te mandar um envelope de dinheiro ou uma cesta básica para te suprir,
Você vai permanecer? E o Senhor tem falado isso no meu coração. A minha realidade, a minha situação não altera o que Deus é. E eu falava pro diabo essa semana, eu falava, diabo, você é tão sujo, né? Você está querendo usar essa circunstância aqui para dizer que Deus não vai fazer. Para dizer assim, olha, você está num lugar de descrédito, olha, as pessoas vão rir de você nessa situação. E eu falei para ele, diabo, você sabe que Deus faz, basta um clique do que Ele quer para Ele resolver toda essa situação. Só que eu vou dizer para você, diabo, não venha atrapalhar o processo que Deus está trabalhando na minha vida, porque eu sei quem Deus é. Independente se eu vou acessar, se daqui a pouco o Senhor vai me recolher, se eu vou acessar, se eu não vou acessar nessa área. Mas eu quero dizer para você, para de falar nos meus ouvidos, porque eu sei quem Deus é e você sabe. Por isso que você está tentando aqui, né, atrapalhar o processo de Deus. Então, Deus não vai fazer a minha vontade só para provar para você que Ele é Deus. E Deus não vai cumprir a sua, diabo, né? Ele vai fazer a dele na hora que Ele quiser e se Ele quiser. E se Ele não quiser, eu vou dizer para você, meu Deus, continua sendo o meu Deus, o Deus que eu amo, o Deus que eu sei que faz milagres. Ele continua realizando milagres, eu tenho visto milagres acontecerem dia após dia. Né? Pessoas sendo curadas, né? Nós temos, que nem eu falei, eu sou de um ministério de intercessão, pessoas têm sido curadas, têm sido libertas. E assim, gente, é de vitória em vitória, não é de derrota em derrota. Então eu não sei o que você tem passado. Nessa manhã eu quero dizer para você, eu não sei quais são as mentiras que Satanás tem tentado jogar nos seus ouvidos, mas eu quero dizer, essa situação que o Senhor está trabalhando é o seu posicionamento que vai fazer a diferença, é a forma como você lida, e o Senhor está te curando nesse processo.